Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a nosso estudo de segunda-feira, aqui pelo Trilha Espírita. Um pouquinho atrasado hoje, mas já estamos aqui prontos, para estudarmos juntos. Vamos aguardar um pouquinho aqui, as pessoas irem entrando para que a gente possa dar início ao nosso estudo. Boa noite. Boa noite, Ares, tudo bem? Sinara, boa noite. Tive um pequeno probleminha na conexão hoje, mas graças a Deus já estamos aqui online. Deixa eu chamar meu amigo Ares aqui para a gente... Olá, meu amigo Nilson, boa noite. Oi, Ares, tudo bem? Graças a Deus. Sofrendo com a internet também, para variar. Eu também eu achei que fosse só aqui em casa. Tive um probleminha agora no início. Mas então, é assim, oscila bastante, mas estamos aí, firmes e fortes, né? Tá me ouvindo bem? Tá ótimo o som, tá sim. Tá. Vou só pôr um fonezinho aqui para me ajudar aqui também. E bom, na nossa semana começando, mais um mês praticamente se encerrando, Com as bênçãos de Deus. Vou só pôr um fone aqui, ver se eu escuto melhor. Perfeito. Inclusive, assim, agradecidos pela mudança de cenário, né? Com relação à melhora dos quadros da pandemia, tudo isso é uma luta muito grande, mas, graças a Deus, bem mais propensos aí, a dias mais amenos. Exatamente. A chuvinha, do final de semana aí também deu uma aliviada, na temperatura, que bom. Verdade. E deixa eu só te perguntar, a minha imagem está travando porque de vez em quando aqui está dando umas paradinhas. Como é que tá aí para você? Como é? A imagem está travando ou não? Não, para mim tá normal. Tá normal. Ah, então maravilha. Maravilha. Fica à vontade, então. Então vamos lá, Tereza, boa noite a Viviane, boa noite a todos os amigos, que sempre estão conosco aí neste momento de estudo, onde a gente está aqui se propondo a aprender um pouco mais dos ensinamentos do Cristo. E hoje não é diferente, Hoje vamos continuar o capítulo 13, onde fala dos infortúnios, Infortúnios ocultos. Antes, vamos fazer a nossa prece, Pedir a Deus, convidar todos para que a gente cerre os nossos olhos físicos. E vamos pedir a proteção de nosso Pai Celestial, pedir a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem, que possamos, em mais essa oportunidade, aprender e buscar colocar em prática em nosso dia a dia, Senhor, esses ensinamentos que tanto nos esclarecem, tanto nos chamam à responsabilidade, à necessidade de nos tornarmos pessoas melhores, de amarmos mais, de sermos mais pacientes, enfim. Auxilia-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje a gente volta ao item 4, do capítulo 13. Volta, dando continuidade, falamos sobre fazer o bem sem ostentação. Agora vamos para os infortúnios ocultos.
Você quer começar lendo para nós antes? Opa, com prazer. Então tá. Item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Porém, a par desses desastres, como o das pessoas que jazem sobre um catre sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, que se faz acompanhar de uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, brilha a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores. Traz o de que necessitam, acompanhado de meigas e consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e enquanto lá permanece, a mãe não consegue prover às suas necessidades. Graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas. E para as menores, o seio que as amamenta não secará. Se entre elas alguma adoece, não repugnarão à boa dama os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, um carro à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais as suas opiniões, visto que para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada sua jornada, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual será o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que esse traje tão singelo? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. Sua filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar alguma coisa às mãos para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisto? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Isto não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Em casa, é mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, uma circunstância imprevista leva-lhe à casa uma de suas protegidas,
que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Não sei se eu não sei se é para mim, mas eu não estou te ouvindo. Vou mudar aqui o meu fone. Agora sim, Tá me agora sim. ouvindo? É o fone, então. Agora sim, agora sim. Então, eu estava falando aqui que texto maravilhoso, né? Que texto brilhante, né? Com exemplos assim fáceis, né? Da gente seguir, né? Mas eu queria chamar a atenção de todos para os inúmeros infortúnios, né, ocultos que, a par dessas calamidades, da pandemia especialmente, acontecem diariamente ao nosso lado e que nos pede a colaboração silenciosa e fraterna, como esse texto, né, essa senhora desse texto tão bem nos exemplifica, né, aquilo, né, fazer o bem. Essa passagem do Evangelho é fantástica. Eu sempre acho ela belíssima, porque realmente nos mostra o quanto a gente pode fazer. E aí, voltando um pouquinho, quando nós falávamos na semana passada, nos estudos anteriores, né, de ter o cuidado, né, na hora de fazer o bem, especialmente quando nós formos lá, né, levar o alimento, a roupa. É exatamente isso que nós falávamos semana passada, né, fazer como Jesus exemplificou. É um grande relato, né, um grande ensinamento. Então, nós poderíamos então nos perguntarmos aqui, para fazermos o bem, devemos esperar que o necessitado nos procure? Aqui essa senhora, ela ia, né, até as pessoas, né, buscavam aqueles que eram os seus protegidos, ou seja, aquelas pessoas que ela já, com certeza, auxiliava por algum tempo. Mas e nós? Às vezes nós ficamos aí esperando, talvez, as oportunidades aparecerem, né? Nós precisamos efetivamente esperar que alguém bata a nossa porta, que alguém nos peça alguma coisa? Não é necessário que nos convide ou que alguém, né, venha até nós nos pedir. Se quisermos praticar a verdadeira caridade, devemos socorrer o nosso irmão em aflição, sem esperar que ele se humilhe vindo até nós. Olha que interessante, né? Às vezes aquilo que falávamos outro dia, nós não conhecemos aquele espírito que está ali na situação de necessidade, né? Nós não sabemos a sua história, não sabemos de onde ele veio, quem foi, enfim. E sendo assim, nós temos que lembrar que se nós temos as nossas brigas internas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, ali também existe um irmão, assim como nós, que às vezes ele está no momento de necessidade, mas que isso não fez dele talvez um espírito melhor. Às vezes ele ainda é muito orgulhoso, às vezes ele ainda é muito, né, às vezes ele tem dificuldade de pedir ajuda. Quantas pessoas sofrem porque realmente têm dificuldade de pedir ajuda, né? Então, quando nós vamos até essa pessoa e estendemos a mão com todo o cuidado, como aqui bem disse, bem nos exemplificou esse texto do Evangelho, nós estaremos fazendo bem e, de certa forma, também, não digo que estejamos evitando, mas às vezes evitamos sim, uma situação em que a pessoa já se encontra numa situação de necessidade e às vezes ela se sente mais desamparada, até mesmo por Deus, né, pelo fato dela ter que chegar e pedir para alguém, né? Vejamos o quanto é importante, né? Então, diz aqui o texto, esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência.
Exatamente, irmão Nilson. Porque a gente sabe que há muitas situações, Nilson, que facilmente uma pessoa pode ser levada a, de repente, a habitar a rua. Eu me lembro que durante a pandemia do ano passado, uma reportagem dessas jornalísticas, né, falando a respeito das pessoas que trabalhavam atendendo ao público, como garçons, por exemplo. Então, ele trabalha praticamente cada dia, ele não é uma pessoa que tem um salário mensal, ele vai ganhar sempre por dia trabalhado. A partir do momento que os bares e restaurantes fecharam, muitas pessoas, inclusive um senhor de uns 67 anos, que era garçom, sempre trabalhou somente, somente ele, na verdade, não tinha filhos, não tinha outras pessoas, sem o emprego, foi morar na rua, porque não tinha mais como prover, não tinha alimento, não tinha o aluguel. Então, assim, é uma pessoa que trabalhou a vida inteira. E isso me chamou muito a atenção, sem querer ser pessimista, mas fala muito da nossa fragilidade. E também fala do quanto nós, às vezes, podemos fazer um pouquinho, né, Nilson? Porque eu acho que talvez o favor maior que a gente possa fazer à pessoa é olhar para ela, enxergar nela alguém e que está no momento de dificuldade, né, de sofrimento. Novamente, aquele exercício que a gente tem feito sempre, que é de olhar a pessoa como indivíduo, como irmão nosso, como filho de Deus. Então, sobretudo, mesmo quando a gente às vezes tem dúvida se a pessoa ele diz aqui, um pedinte profissional, mas ainda assim não compete a gente julgar, né, Nilson? Independente dessa situação, uma criança, uma pessoa com fome, continua com fome, independente de quem seja. Exato. E sabemos, devemos lembrar sempre que em tudo está as leis divinas, né, operando, se processando. Então esse que às vezes a gente olha e fala, poxa, né, o cara não quer trabalhar, o cara não sei o quê. Gente, não devemos julgar, não sabemos, como eu disse, não sabemos quem foi, de onde veio, quer dizer, gente, não cabe a nós julgarmos, né? Não é essa a nossa função. Então, se está ali, é por N situações, né? E uma delas é como você bem mencionou. Essa pandemia aí teve muitos e muitos profissionais, especialmente ligados a essa área aí de trabalho, especialmente na noite, né? São os garçons, são muitos músicos também, né? Artistas passando muitas necessidades, porque realmente acabou o trabalho de uma hora para outra, e aí, né? Como é que faz, né? Então é muito preocupante, realmente. No segundo parágrafo, que você leu, ele fala sobre as características, né? Por que ela se veste dessa maneira tão simples? Então, nós poderíamos aqui, aproveitando vou ler um pouquinho, vou reler aqui. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz a culpar da filha adolescente é para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Então, nós podemos perguntar, então, quais são as características da caridade expostas nesse segundo parágrafo aqui? É interessante, olha o cuidado, né, aquilo que a gente falava no último estudo, né? Veja aqui, né, eu nem me lembrava dessa passagem, mas até a vestimenta, né, até a roupa que ela coloca, é exatamente para não se parecer melhor, né, do que as pessoas. Olha o quanto amor, né, nesse simples gesto, né, para com o seu semelhante. Então, nós podemos nos perguntar aqui quais as características da caridade expostas nesse parágrafo. A humildade, que nos leva a fazer o bem. A espontaneidade, né, ela ia lá porque ela queria, né, fazer o bem, ela se sentia bem. A discrição, né, já falamos da roupa, que ela até se vestia de forma diferente. O desinteresse e o amor ao próximo. Então, olha só, a humildade, se não formos humildes, não vamos conseguir fazer o bem, não vamos conseguir descer, né? A gente escuta muito isso, descer do nosso pedestal, né? Que a gente se acha, às vezes, num pedestal aí, né? Que não é o ideal para nós, né? Então, quando temos humildade, nós conseguimos nos igualarmos pelo menos na aparência, né, com aquelas pessoas, para que não a humilhemos, né?
a espontaneidade, ou seja, fazer porque algo te toca o coração, porque algo realmente te pede, né? E te mostra que é necessário fazer o bem. Nós precisamos ter isso, né? Ser espontâneo, vou lá ajudar, vou fazer, porque estamos enxergando ali irmãos, né? Que somos Exatamente. perante Deus, né? A descrição, né? Aquilo que já falamos no capítulo anterior, que a mão direita não saiba o que dá à esquerda, no que faz à esquerda, o desinteresse, ou seja, precisamos fazer o bem sem esperar nada em troca, né? E a gente já viu tanto isso, né? E eu sempre falo, esse domingo mesmo, eu recebi uns familiares aqui em casa, e aí a gente estava fazendo um almoço, domingo, e eu estava comentando, assim, o quanto nós somos abençoados, né? Enquanto inúmeras pessoas, inúmeras famílias se desfizeram por N motivos, às vezes por problemas mesmo de relacionamento, outros por desencarne, e tantas pessoas estão ainda sofrendo, né? E a gente está com a família, de repente, toda ainda equilibrada, todo mundo com saúde, todo mundo trabalhando. Então a gente tem que agradecer muito, porque a gente é muito abençoado realmente, né? E o Se amor ao você me próximo, permitir, se você sim. me permitir, Nilson, eu queria colocar dois aspectos. Esse último que você comentou, eu acho que talvez até o mais importante do que o anterior que eu vou citar depois. Uhum. Pelo seguinte, Nilson, quando eu sempre converso com a Juliana e digo assim, quando a gente vê duas pessoas queridas nossas, dois amigos, dois familiares nossos, que estão em desequilíbrio, em desarmonia, às vezes batendo boca, você vê que aquilo não tem. Assim, na verdade, estão os dois certos, né? Só que um querendo ser mais certo do que o outro. Eu Sim. digo que quando a gente está um pouquinho mais afastado, talvez isso nos dê um tanto mais de equilíbrio, porque a gente está ali mais distante do calor das paixões, né? Então a gente raciocina com um pouco mais de clareza. E talvez a maior caridade que a gente possa fazer, e aí eu volto, né, no que você diz, da gratidão de termos a nossa família junto de nós, de continuarmos com saúde, continuarmos trabalhando, talvez exatamente ser o ponto de equilíbrio para essas pessoas, para todas elas, não como exemplo por parecer ser o ponto de equilíbrio, mas, por exemplo, se a gente está um tanto mais equilibrado ou mais forte na fé neste momento, porque no outro pode ser a gente que está precisando de apoio, né? Mas se Sim. nesse apoio, se neste momento a gente está mais firme, que a gente possa ser o apoio do irmão. Se de repente a gente está vendo alguém que está fraquejando na fé, que a gente possa esclarecer sem querer ser pretensioso, né? Se a gente puder auxiliar de qualquer maneira, eu acho que, estando a gente um pouquinho mais distante, é a bendita oportunidade de fazer o bem. E aí, eu vou voltar no ponto inicial do texto, das características da caridade. Tem uma coisa que me chamou a atenção, Nilson. Conversando essa Uhum. semana com a Isabela, minha sobrinha, ela disse assim: Olha, tio, a gente tem uma situação e nós dissemos assim: essa situação a gente não vivencia aonde a gente vive o nosso dia, a nossa noite. Mais ou menos isso mesmo, por exemplo, assim, de grande miséria, pessoas morando na rua sem ter o que comer. E me chamou a atenção porque a mulher que está fazendo a caridade, ela foi procurar as pessoas, Nilson. Porque basta ver, ela, a que fazia caridade, conhecia os atendidos. Os protegidos não a conheciam, Não porque conheci. muitas, inclusive, não sabiam onde ela morava. Então, Uhum. assim, de sair um pouquinho do nosso ponto de conforto, né, da zona de conforto onde a gente vive, e olhar um pouquinho mais distante, né? Porque às vezes a gente faz assim aquele trajeto, trabalho, às vezes uma academia, a sua casa de oração, e a gente fica muito restrito nisso, né? Aí de repente a gente passa em um bairro e aí você vê uma situação e você fala assim, poxa, será que aqui não a gente poderia ajudar de alguma forma, né? Então eu colocaria, além do carinho, do cuidado, da discrição, né, do desinteresse, colocar também esse olhar que está sempre procurando uma oportunidade de fazer o bem. Exato, exatamente. Porque lembrando que quando fazemos o bem, o maior beneficiado somos nós, né? Então, Sempre. assim, alguém comentou aqui, deixa eu só ver aqui.
A Sinara diz, o egoísmo nos tira a visão das dores escondidas e, às vezes, nem tão escondidas. Exatamente. É o simples fato de mudarmos. Eu sempre falava isso, às vezes, para as pessoas. Mude o seu caminho, o seu trajeto para o trabalho. Exatamente isso, né? Às vezes, você acostuma sempre no mesmo local ali, de repente você sai para uma rua, você vai ver coisas diferentes e vai encontrar, talvez, oportunidades de fazer o bem, né? Então, aqui, e o amor ao próximo, né? Que assim, não tem como nós fazermos o bem se não amarmos o nosso próximo. E lembrando que, né? Como a gente já falou algumas vezes, amar o próximo como a ti mesmo, né? Precisamos nos amar, precisamos estar felizes conosco, contentes conosco, para que a gente possa fazer o bem. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, a gente, já falamos aí, tem pessoas que não têm amor próprio. Então, assim, primeiro, amar a si, né, para depois amar o seu próximo. Interessante aqui nesse segundo também, quando ela fala aqui sobre a religião, né, não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos, pois os considera como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Então, assim, realmente, quando nós colocamos o amor ao próximo, quando nós colocamos os ensinamentos do Cristo, pouco importa se é da igreja A, B ou C, não importa. Somos todos irmãos perante Deus. E aí poderíamos nos perguntar ainda algo que até já falamos, né, nas outras ocasiões, nós vamos voltar aqui. Devemos divulgar os atos de caridade que praticamos? A gente já falou alguma coisa a esse respeito, mas eu estou lendo aqui algumas questões, algumas perguntas e respostas do roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho. E aí a resposta é assim, não. Jesus nos ensina a dar com a esquerda, de modo que a direita não venha a saber. Em outras palavras, fazer a caridade sem ostentação. A prática da verdadeira caridade dispensa a identificação do benfeitor e do favorecido. Olha que interessante, né? E no parágrafo 3, eu vou reler de novo aqui, só para nós comentarmos. No parágrafo 3, ele fala assim, no seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e de sua consciência. A gente falamos muito disso também, né? Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Esta a reconheceu e quis abençoar a sua benfeitora. Silêncio, disse-lhe, não o digas a ninguém, assim falava Jesus. Por que aí poderíamos nos perguntar, por que no exemplo dado se ressaltam os trajes e os gestos da Senhora? Porque no exercício da caridade, devemos cuidar para que nossos trajes e gestos não venham a insultar a miséria ou humilhar aquele que a recebe. Perdão, isso aqui ainda é do segundo parágrafo. A caridade não consiste apenas na doação de bens materiais. Olha que interessante. A caridade não consiste apenas na doação de bens materiais. Dispensar cuidados é também dar alguma coisa. E aí, como eu já reli o último parágrafo, que era isso que eu ia ler aqui, eu tinha pulado essa parte, nos pergunta aqui, qual a melhor recompensa que podemos obter praticando a verdadeira caridade? Embora saibamos que não devemos fazer o bem esperando algo em troca, né? Fazer o bem devemos ter sempre o desinteresse, né? Ajudar por amor. Mas aqui, como a gente ainda está aí, na nossa realidade se confunde às vezes com esse interesse, então vamos lá. Por quê? Qual a melhor recompensa que podemos obter praticando a verdadeira caridade? Olha só, a melhor recompensa, a paz de nossa consciência, decorrente da certeza de que agimos conforme a lei de Deus. Ela não deseja outra aprovação, diz o texto, além da de Deus e de sua consciência.
aquilo que também já falamos no capítulo anterior. Né? Muitas vezes nos preocupamos com o que os outros vão pensar, o que vão pensar, o que vão falar de mim. Né? E quando nós devemos ter a plena convicção de que nós precisamos nos preocupar com a nossa consciência, porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos estar aí com nossa visão mais... Talvez demore um pouco, né? Vai chegar um momento que nós vamos conseguir enxergar, né, com maior amplitude todas as coisas e perceber aquilo que fizemos ou aquilo que deixamos de fazer. Então, quão bom seria se nós pudéssemos, ao despertar no nosso retorno, se pudéssemos estar mais tranquilos com nossa própria consciência, né? Ter a certeza de que buscamos fazer aquilo que Jesus nos exemplificou, aquilo que efetivamente deveríamos fazer, que é fazer por amor, fazer porque ali estamos enxergando alguém, um irmão, que, como você disse, hoje nós talvez não precisemos do auxílio, mas já o precisamos em outra ocasião, ou ainda poderemos precisar, né? Então, mais uma vez, não é o fazer esperando, mas porque é uma lei divina, tem que se ajudar, nós precisamos, né? Sempre estar ajudando um ao outro, né? Por amor, né? Exato. Eu me lembro, Nilson, que numa outra passagem do Evangelho, o Cristo mais ou menos exemplificava assim, que geralmente quando a pessoa, lá no tempo de Jesus, tinha assim um grande sofrimento, vamos supor, perdeu precocemente um filho, então em sinal de sofrimento extremo, de que ele estava reclamando de Deus uma atenção especial, ele rasgava as roupas e jogava cinza sobre os cabelos e saiu pela rua, né, fazendo aquela cena. E o Cristo diz assim que, na verdade, isso pode até ser sincero em algumas pessoas, mas que muitas pessoas faziam esse gesto mais para dizer que estava prestando contas à sociedade do que propriamente do que ele ia dentro do íntimo, né? Então, como você falou, aquele que de nós tem a oportunidade de ir amadurecendo a sua visão de mundo, vai saber que nós já fomos africanos, nós já fomos árabes, nós já fomos europeus, nós já fomos índios, né? Então, assim, onde nós estamos colocados hoje é onde Deus realmente acredita que pode ser o nosso melhor benefício. Me lembro também de uma palavra do Chico, que ele dizia assim, que somente depois de desencarnado é que nós poderemos dizer que qualquer um de nós cumpriu bem a tarefa. Olha o perigo de muitas vezes a gente ficar iludido, achando que a gente fez tudo o que podia. Aí vai o exercício que essa nossa irmã nos testemunha, né? Porque ela faz, inclusive, esse ato diante da filha, para que o exemplo dela marque o coração da filha dela, né? Então, assim, porque às vezes a gente dizer por palavras, às vezes a gente vai se cansando. Então, assim, na teoria é tudo muito legal, a gente sabe que na hora que chega diante do irmão, às vezes a gente até entra em choque, em contradição com a nossa própria vontade. A vontade é uma, mas a condição de fazer às vezes não está pronta, né? Então eu junto essas duas coisas, Nilson, dessa importância de que a gente realmente vá observando para que a gente possa amadurecer todos os nossos conceitos de caridade, de irmandade, de humildade, né? E de aproveitamento das oportunidades também. Exatamente. Então, aqui nós, para finalizarmos sobre esse tópico, qual o modelo a ser seguido na prática da caridade? Jesus, cujos ensinamentos e testemunhos estão contidos no Evangelho. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Gente, não precisa mais nada, né? Aquilo que a gente já falou algumas vezes. Está em dúvida? Lembre-se dos ensinamentos do Cristo. Né? Lembre-se disso que a gente está estudando. Vá lá no Evangelho, dá uma buscada, uma procurada que você vai encontrar as respostas. Às vezes até abrindo aleatoriamente, né, Nilson? Exato, a gente toma até um susto, né? Sim, exatamente. Isso é fenomenal, às vezes é fantástico.
Se abre aleatório ali, vem, né? É impressionante. A Como Tereza diz diz ali, o vale lembrar. Rossandro Klein, né, que diz que ele gosta muito do livro do Emmanuel, Pão Nosso, que ele chama de pau nosso, né, porque é cada pancada. Exato, exato, exato. A Tereza está dizendo ali, vale a lembrança que o esforço, vale a lembrança que o esforço faz o hábito bem, o hábito também. Exato, Isso. exato, Tereza. Pois bem, então vamos passar para o próximo tópico, né? Acho que ainda temos um. Deixa eu olhar aqui que horas são agora, meio sem horário. Acho que conseguimos começar assim, o óvulo da viúva, né? Aqui vamos entrar até naquela historinha que você também comentou esses dias já, Aristeu. Vou ler aqui para nós o item 5 para que a gente possa comentar. Só finalizando, voltando um pouquinho aqui na, nos infortúnios ocultos, então nós poderíamos, vou só ler a conclusão aqui. A verdadeira caridade vai em busca do infortúnio para minorá-lo e o faz com respeito e em silêncio. Vejamos, né? Nós precisamos ir ao encontro daqueles que necessitam, né? Enfim, temos aí os ensinamentos. Nesse próximo tópico, o óvulo da viúva, nós gostaria que nós pudéssemos, ao final aqui dessa leitura, que a gente pudesse, cada um, refletir sobre os recursos que verdadeiramente são necessários para a prática da caridade, incentivando, buscar entender e que esse entendimento nos incentive, de alguma forma, a identificar quais os meios que dispomos para atender os irmãos necessitados. Eu vou ler aqui, Ares, e gostaria que você comentasse conosco aí, que eu lembro que você já falou sobre esta passagem aqui do item 5. Diz assim, Jesus estando sentado de frente do gasofilácio, que o Ares até comentou esses dias, que o gasofilácio era o local onde se colocava as moedinhas lá, né, o dinheiro para doação, né, no templo, é isso? Considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro. Então era o local onde as pessoas colocavam lá o dinheiro, a sua oferta, né? E que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que o tinha, e tudo o que lhe restava para viver. Esse texto está em São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e também em São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. E o Ares até comentou que parece-me que tem uma história que, para serem mais notadas, as pessoas até trocavam, né, o dinheiro para colocar mais moedas. Ares, fica à vontade, se você quiser comentar. Sim, Nilson. Eu achei muito interessante numa dessas palestras excelentes que a gente acha, né, pela internet hoje, felizmente, dizendo exatamente isso, né, que esse recipiente onde ficavam as coletas, ele era de metal. Então a gente imagina como que esse tilintar das moedas, né? E é interessante porque o texto diz assim, que Jesus estava diante do cofre, observando como o povo doava, né? Ou seja, o Cristo não estava olhando quanto, mas como, né? Então eu sempre penso muito nisso, que a gente pode fazer ou não fazer. E como fazer melhor, né? Porque tem muitas formas de fazer, né, Nilson? Então, isso aqui é muito interessante porque essa senhorinha praticamente tem 2 aspectos aqui. Na sociedade de Jesus, uma viúva não tem a quem zele por ela, né? Então, por exemplo, Maria, quando perdeu José, ficou sob os cuidados do Cristo.
né, de Jesus. Agora, quando crucificaram Jesus, ele teve o cuidado de entregá-la a João, né, o discípulo amado, porque sua mãe ficaria desamparada. Então a gente entende que ela envelhecendo, ela já não teria condição ali de cultivar uma lavoura, de trabalhar, então passaria grandes necessidades. Além dela ter dado do pouco que tinha, ela dá mais um exemplo que é a confiança. Porque ela deu do que tinha para viver. Então, ou seja, ela confia em Deus que de alguma forma ele vai prover, né? Porque os Exato, recursos exato. dela praticamente estavam todos ali. E às vezes a gente até sabe que é prudente a gente cuidar de nós, mas tem um limitezinho bem delicado entre a prudência e aquele que se torna avarento também, né? Então temos que ter muito cuidado com isso também. Exatamente, exatamente. Então, nós poderíamos nos perguntar, né, por que, né, como você já disse, mas por que Jesus valorizou o óbolo da viúva? Porque sua dádiva, aparentemente de pequeno valor, foi retirada com sacrifício e amor do pouco que possuía, enquanto que os ricos davam com abundância do muito que lhes sobrava. E ela deu do que lhe faz falta, disse o Cristo. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então, como você bem disse, nos falta, né? Nos falta e muito essa fé em Deus, né? Porque a gente tem lá passagens do Evangelho, quando ele fala dos lírios do campo, dos pássaros, né? E nos falta muito isso. Às vezes, né, em casa, a gente está conversando assim, e aí, tem isso, calma, calma, que daqui a pouco as coisas se encaixam, né? Nós ainda não temos, não conseguimos, pelo menos eu falo, claro que não estou falando de todos, estou falando de mim, não consigo ainda ter essa plena convicção, e aí, dia após dia, as provas vêm, né? A gente precisa ir se acostumando de que quando nós estamos buscando fazer o bem, quando nós escolhemos o caminho certo, eu sempre já disse isso uma vez e volto a dizer, não é uma questão de troca com Deus, mas não tem como ser diferente quando nós nos dedicamos ao nosso semelhante, quando nós procuramos ajudar, quando nós procuramos fazer o bem. Gente, é impossível que os bons espíritos não vão olhar para nós e falar, não, vamos ajudar esse rapaz aqui, que ele tá se esforçando, né, no caminho do bem. Assim como se nós enveredarmos para o caminho do mal, vamos atrair, né, de certa forma, aqueles que também. Então, é uma questão de afinidade, fazer o bem, amar o próximo, sem desinteresse, fazer por amor. E não só, né, como já falamos ali anteriormente, não só a coisa material, já falamos isso várias vezes, né? Quantas pessoas precisam, às vezes, de diálogo, precisam de alguém que as escute, de alguém que dê um pouquinho de atenção, um pouco de carinho. Então, assim, é interessante. E o que Se você me Jesus. permitir, eu quero pegar um gancho. Ontem, dia 29 de agosto de 2021, né, estaríamos completando 190 anos do nascimento de Bezerra de Menezes. E por Sim, que eu me lembrei dele agora? Porque tem uma passagem, ele que teve muitos filhos, perdeu, né, no sentido de devolver a espiritualidade muitos, né, parece que 9 filhos deles desencarnaram enquanto ele estava ali na Terra. Então, um desses filhos estava muito doente em casa. E geralmente, Nilson, às vezes a gente pensa assim, bom, se eu sou vendedor, né? Então uma pessoa que me pede um cobertor, ou uma camisa, por exemplo, eu tenho que comprar, porque eu não sei fazer. Mas quando você é médico, doutor Bezerra, e está com sua filha em febre altíssima em casa, ele tentando fazer tudo o que precisava, e batem na porta dele dizendo, doutor Bezerra, vem agora, porque a minha filha está morrendo. E aí ele pesa, né? Bom, a minha, se eu não cuidar, vai morrer daqui um pouco. E dizem que ele faz uma prece a Maria Santíssima, a entrega aos cuidados da Mãe do Cristo e de todos nós, e vai atender essa pessoa num bairro distante e tal. Deixou a filha doente. Porque é o médico que deixa a filha doente para atender um outro doente, né? E aí, quando ele volta, depois de ter atendido essa criança, a filha dele está
muito melhor. Não sei se curada, mas muito melhor. Então, assim, às vezes é mais difícil quando está na nossa zona de ação, né? Então, por exemplo, assim, se você realmente sabe aquilo, você fala, não vou sair daqui de perto da minha filha, porque quem sabe cuidar dela sou eu que sou médico, né? E mesmo assim ele acabou tendo esse amor maior ao próximo e, como você disse, talvez por essa dedicação os próprios espíritos vieram em socorro deles. Sim, sim. Chegaremos, né, um dia, a esse patamar. E assim, né, interessante, outro dia, caminhando ali no Parque das Nações, tem um senhorzinho que eu acho ele fantástico, ele parece ser mineiro até o jeitinho dele. Cara, ele anda a pista ali, dá uns 50, 45, 50 minutos, se você fizer todo o trecho, todo dentro do parque. Ele passa por todas as... Uma hora eu vou perguntar o nome dele. Ele passa por todas as pessoas e ele dá bom dia para todo mundo. Oh, como é que você está? E aí? Hoje está aparecendo segunda-feira, hoje está aparecendo terça. Você tem muito boleto para pagar? Rapaz, de longe você escuta ele falando com todo mundo. E ele já é conhecido. Então, assim, eu estava falando para a gente, eu falei, ele transmite alegria, gente. Todo mundo já conhece a figura não sei o nome, agora eu vou parar para conversar com ele. Outro dia eu fui com a camisa do Flamengo, eu falei assim, eu vou te dar uma do Cruzeiro, não sei o que. Então, assim, eu estava falando para a Jennifer, olha só, né? Um simples bom dia, a pessoa está ali, foi caminhar, às vezes com um problema, né? Também é um ato de caridade, né? De fazer com que o dia, talvez numa simples palavra dessa, ele muda, né, o pensamento, a energia das pessoas que estão ali cruzando com ele. E eu falei para ele, uma hora dessa eu vou parar para conversar com ele, que eu acho que vale muito a pena. É alguém realmente que escolheu, como é que é? Ele escolheu transmitir alegria, né? O bom humor ali, que quantos às vezes saem caminhar e mal sequer cumprimentam os que passam, né? Então são escolhas, né? E as escolhas refletem no nosso dia a dia, né? Certamente. Mas aí, finalizando o que Jesus nos ensina nessa passagem, então, do óbolo da viúva? Ele nos ensina de uma maneira muito simples e objetiva que o valor material da oferta não é importante, né? Não é a quantidade que a gente vai dar quando se pratica a caridade. Então, de repente eu tenho para comprar 1 quilo de feijão. Compre, né? Eu vou esperar, às vezes a gente escuta, né, as pessoas, quando eu me aposentar, se eu acertasse na Mega Sena, ia ajudar muitas pessoas. Será que ajudaria, né? Então, assim, faça com o que você pode, né? Você ainda não consegue, né, fazer muito, mas o pouco já talvez é o bastante para alguém, né? O fundamental, diz o texto, é o sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto. Então, não adianta nada você lotar um caminhão de alimentos e levar, se na verdade aquilo não está sendo feito com amor, se você está buscando apenas o reconhecimento, né, das pessoas que estão ali ao seu redor. Em verdade, disse o Cristo, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos. Sob uma oferta material insignificante, pode esconder-se um tesouro de sentimentos. Olha que interessante, né? Então, o que manda, mais uma vez, o que vale é o amor, é aquilo que estamos entregando de coração para o nosso semelhante, né? No item 6, eu acho que dá tempo da gente ler um pouquinho o item 6. Vou ler um trecho dele aqui, Alice, que ele é um pouquinho grande. Okay. Ele diz assim, muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. Eu acabei de dizer aqui, né? Isso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Pergunta, né? Será que realmente em todas é desinteressada? Não há aqueles que desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmo, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres?
Então, será que em algumas situações nós não estamos pedindo, né, para acertar na loteria, querendo, né, por objetivo principal nos beneficiarmos, né? Esta segunda intenção dissimular, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso, são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294 e 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óvulo do pobre, que se dá privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sempre sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra mil ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil à falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho. Em seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte, quer dizer, a falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óvulo do pobre, a moeda da viúva. Gente, que ensinamentos, né? Então, o que a gente pode observar? Que a falta de recursos materiais constitui um impedimento para a prática da caridade? Certamente que não. Nós vimos claramente no texto que não é necessário que a gente seja rico, que nós tenhamos o ouro, para doar. Aquele que dispõe de poucos recursos, disse o texto, deve procurar no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os meios que carece para realizar seus generosos propósitos. Muitas vezes, sob a desculpa de não possuir bens, cultivamos a indiferença e o egoísmo. Olha que interessante. Voltando as costas aos irmãos necessitados. Olha que interessante. Não podemos nos enganar dessa forma, de dizer, eu não tenho como ajudar. Às vezes, pode ser que naquele momento eu não tenha o dinheiro, não tenha algo material. Mas eu posso dar o meu tempo, eu posso dar a minha atenção, o meu carinho, perguntar o que a pessoa está pedindo, né? Diz aqui a Tereza, ninguém é tão... Sim, pode falar. Não, eu não queria te cortar, mas assim, eu ia dizer que às vezes a falta de recurso
dá aos outros amigos a oportunidade de se juntar ao trabalho, Exato, né? Porque exato. se a gente tivesse recurso, a gente faria tudo sozinho, às vezes na nossa intenção, Exato. mas aí a gente junta dois, três, cinco, e aí a união faz a força, né? Sim.